21. Nisso o anjo me disse: tudo que eu te mostrar e tudo o que tu aqui escutares não o deverás contar a ninguém sobre a terra. Então ele me levou, me mostrou coisas inefáveis, a respeito das quais não estou autorizado a falar. E outra vez ele me disse: segue-me e te mostrarei as coisas a respeito das quais terás a permissão de falar. E ele me fez descer ao segundo céu e me pôs outra vez naquele firmamento, e dali me mostrou os portões do paraíso. Ele me fez ver uma pequena abertura onde me foi possível contemplar o começo de suas fundações sobre um rio cujas águas desciam até a terra. Então perguntei ao anjo: Senhor, o que é este rio de água? Ao que ele me respondeu: este é o oceano. De repente, dirigi minha atenção ao céu e percebi que de lá emanava uma luz que iluminava a terra embaixo. Entretanto, aquela terra era 7 vezes mais brilhante do que a prata. E eu novamente me dirigi ao anjo e lhe perguntei: Senhor, que lugar é este? Ele logo me respondeu: esta é a terra da promessa. Acaso tu ainda não leste o que acerca dela está escrito? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. As almas dos justos, depois que elas saem do seu corpo, permanecem aqui durante algum tempo. Eu outra vez falei ao anjo: enfim, a partir de quando esta terra há de ser revelada aos olhos dos homens? E o anjo me respondeu: quando Cristo, cujo nome vos proclamais, enfim vier para reinar, então a luz vinda de Deus destruirá a primeira terra e a dissolverá. Depois disso, a terra da promessa será revelada. Ela descerá do céu tal como o orvalho que desce das nuvens. Nesse mesmo tempo o Senhor Jesus Cristo, o Eterno Rei, se revelará juntamente com os seus santos, para habitar sobre a terra e reinar ali durante 1000 anos. Estes hão de comer das delícias as quais hei de te mostrar logo mais. 22. Continuei admirando aquela terra, e vi um rio que transbordava leite e mel. Nas margens deste rio cresciam árvores cheias de belos frutos. Cada árvore dava o seu fruto 12 vezes por ano, sendo eles vários e diferentes. Também vi a obra da criação e todos os feitos de Deus. Ali eu vi palmeiras, algumas delas mediam 20 côvados e outras mediam 10. E como eu já disse, aquela terra resplandecia 7 vezes mais do que a prata refinada. As videiras deste país estão cheias de frutos, desde as raízes até o topo. Cada uma delas tem até 10.000 galhos, e em cada galho 10.000 cachos, em cada cacho 10.000 uvas. Mas existem outros tipos de árvores ali, milhares e milhares delas, e os seus frutos nascem na mesma proporção daqueles das videiras. Voltei-me para o anjo e lhe falei: por que é que as árvores aqui dão tantos frutos? A sua resposta foi: é porque o Senhor Deus da abundância distribui as suas dádivas abundantemente àqueles quais são merecedores, pois que estando eles no mundo, de tudo se privaram por amor ao seu santo nome.
Mas eu ainda insistia com o anjo. Senhor, são estas as promessas que o Senhor Deus tem feito aos santos. E ele imediatamente respondeu: não. Na verdade, existem promessas 7 vezes maiores do que estas. Porque eis que te faço saber que todas as vezes que morre um santo e a sua alma vem a este lugar e contempla as promessas e todas estas boas dádivas que Deus tem preparado para os santos, ela contempla, se emociona e chora, dizendo: como foi que eu pude abrir a minha boca para pronunciar coisas irritantes ao meu próximo? Não deveria, em vez disso, ter gasto o meu tempo falando destas coisas maravilhosas. Voltei então a indagar do anjo. Estas são as únicas promessas de Deus. A resposta logo veio. O que tu acabaste de ver são bênçãos reservadas ao marido que soube manter o seu casamento em pureza e castidade. Mas para as virgens e para aqueles que têm fome e sede de justiça, e aos que afligem a sua alma por amor ao Senhor, eis que ele lhes recompensará com promessas 7 vezes maiores do que estas que tu agora contemplas. Havendo ele me tomado do lugar onde eu tinha visto estas coisas, eis que surgiu um rio cujas águas eram branquíssimas, mais alvas do que o leite. Ao contemplá-lo, eu logo falei ao anjo: o que é isto? E assim ele me respondeu: este é o lago Aquerúsia, onde está a cidade de Cristo, porém, a nenhum homem é dada a permissão para lá entrar. Este é o caminho que conduz a Deus, e se alguém, sendo fornicário ou ímpio, volta e se arrepende de suas obras más e produz frutos dignos de arrependimento, ao deixar o corpo, primeiramente ele é trazido para este lugar, para adorar a Deus, e o Senhor ordena ao anjo Miguel que o batize nas águas do lago Aquerúsia. Assim, ele conduz esta alma à cidade de Cristo, onde já estão aqueles que o adoram sem pecados. Eu estava boquiaberto diante do que via, pelo que louvei ao Senhor por tudo o que ele me havia mostrado. 23. Mas outra vez o anjo me falou: segue-me, pois irei te conduzir para dentro da cidade de Cristo. Então ele ficou de pé no lago Aquerúsia e me pôs em um barco de ouro. Desde então eu vi 3.000 anjos que cantavam o hino diante de mim enquanto íamos nos aproximando da cidade de Cristo. Agora os habitantes daquela cidade se alegravam grandemente ao verem que eu ia me acercando deles. Então entrei e contemplei a cidade de Cristo. E eis que ela estava totalmente edificada em ouro. Tinha 12 muros e 12 torres. Uma torre em cada muro, mas no meio dela havia 12.000 torres fortificadas. Cada torre distava da outra cerca de um estádio, 180 a 220 metros. Então eu perguntei ao anjo: Senhor, quanto mede um estádio aqui no céu? Ele me responde e disse: é tão grande quanto a distância entre Deus e os homens quando estão na terra. Não te admires quanto a isto, pois a cidade de Deus é incomparavelmente grande.
Em volta da cidade eu vi 12 portões de rara beleza, e avistei 4 rios que a rodeavam. O primeiro rio era de mel. O segundo era de leite. O terceiro era de vinho e o quarto era de azeite. Fiquei grandemente admirado, e falei ao anjo: que rios são estes que circundam a cidade? Ao que ele me disse: estes são os rios que fluem abundantemente para aqueles que vierem morar nesta grande cidade. E estes são os seus nomes. O rio de mel se chama Pison. O rio de leite se chama Eufrates. O rio de vinho se chama Tigre. E o rio de azeite se chama Gion. Os justos, quando estão no mundo, padecem muitas privações e voluntariamente se abstêm destas coisas por amor ao Senhor. Portanto, quando eles aqui chegarem, hão de ser recompensados com bênçãos sem medidas. 24. Ao passar por um dos portões, eu vi diante da cidade umas árvores enormes as quais não davam frutos, mas apenas folhas. Vi alguns homens dispersos entre estas árvores, e eles choravam muito ao verem alguém passar para dentro da cidade. Mas aquelas grandes árvores não se compadeciam deles, antes zombavam de sua dor. Eu me compadeci deles e chorei. Em seguida, perguntei ao ano que me conduzia: Senhor, quem são estes que não recebem permissão para entrar na cidade de Cristo? E o anjo me respondeu: estes são aquelas pessoas que jejuavam dia e que tinha grande zelo pela renúncia, mas que nunca removeram o orgulho do coração. Eles viviam de aparência a fim de receberem os elogios dos homens, porém, eram incapazes de fazer qualquer coisa em favor do próximo. Quando encontravam alguém pelo caminho, eles só o saudavam se este fosse um dos seus amigos. E para aqueles a quem queriam bem, eles abriam a porta da sua casa, e se fizessem um pequeno favor a quem quer que fosse, eles logo saíam anunciando aos 4 ventos. Ao escutar este relato eu indaguei o anjo: que será então, Senhor? O orgulho que praticavam foi capaz de privá-los de entrar na cidade de Cristo. O anjo me disse: o orgulho é a raiz de toda a maldade. Acaso são eles melhores do que o Filho de Deus, o qual andou entre os judeus em grande humildade? Mas eu novamente lhe perguntei: por que então aquelas grandes árvores os desprezam, acrescentando-lhes o infortúnio? E o anjo com paciência me respondeu: todo o tempo que estiveram sobre a terra, eles serviam a Deus com jejuns fingidos e não se incomodavam de saber que todos conheciam o seu fingimento e que os reprovavam por isso. Eles não se importaram, não se arrependeram, nem desistiram de ser orgulhosos. É por esta razão que as árvores agora zombam deles. Fiz outra pergunta ao anjo: mas se foram orgulhosos, por que motivo receberam a permissão de adentrarem aos portões da cidade? A esta questão o anjo me deu a seguinte resposta: é por causa da grande bondade de Deus. Eles ficarão ali até o dia da chegada de Cristo com todos os seus santos.
Quando o Senhor vier com todos os seus redimidos, então eles terão permissão para entrar na cidade santa. Mas por enquanto devem permanecer ali, até que Cristo, o Rei Eterno, venha com todos os seus santos e justos. Quando ele vier, os santos pedirão por estes e o Senhor os ouvirá e permitirá que os tais entrem na cidade. Mas isto só deve acontecer que eles contemplarem aqueles que servem Deus com jejuns sinceros e que levam uma vida de real santificação. 25. Dali eu fui conduzido pelo anjo até o rio cujas correntes são de mel. Ali eu vi os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, Miqueias e Zacarias. Enfim, todos os profetas, maiores e menores. Eles me saudaram quando ali cheguei. Então falei ao anjo: que caminho é este que vejo? Ele assim me respondeu: este é o caminho dos profetas. Todos aqueles que negam a si mesmos para fazer a vontade de Deus, ao saírem do mundo, são trazidos para adorar na sua presença. Então o Senhor ordena a Miguel que os leve para dentro da cidade, a este lugar onde ficam os profetas. E os profetas os recebem com grande alegria, como a verdadeiros amigos, pois eles também cumpriram a vontade de Deus. 26. E outra vez ele me tomou, e levou-me a um lugar onde havia um rio de leite. Então naquele vi todas as crianças que por amor ao nome de Cristo foram assassinadas por ordem do rei Herodes, e eis que elas me saudaram. Então me disse o anjo: todos aqueles que se guardam em castidade e pureza, quando abandonam seus corpos são conduzidos a Miguel. Tão logo adoram perante a face do Senhor Deus, depois são apresentados aos filhos, que os cumprimentam, dizendo: vós sois nossos irmãos e amigos. E eis que uns e outros tomam posse da mesma herança e promessa que lhes fez o Senhor. 27. E outra vez me tomou, e me conduziu ao leste da cidade, e me levou ao lugar no qual havia um rio de vinho. Então vi Abraão, Isaque e Jacó, e Ló, e Jó e outros santos com eles. E eles me saudaram. Então perguntei ao anjo que estava comigo: que lugar é este, Senhor? E o anjo me respondeu e disse: todos aqueles que foram hospitaleiros, e receberam os estrangeiros, quando vêm do mundo para este lugar, primeiro adoram ao Senhor, e depois são entregues nas mãos de Miguel, que os traz para cá, e aqui são cumprimentados por todos os justos, os quais os chamam de filhos e de irmãos, porque dizem: porquanto guardaste a humanidade e a hospitalidade aos estrangeiros, vinde, e recebei herança na cidade do nosso Deus. Assim, todo homem justo recebe as boas dádivas de Deus de acordo com seu comportamento em relação ao próximo. 28. E novamente me levou a um rio de óleo, ao leste da cidade, e ali contemplei homens que se regozijavam cantando salmos. Então perguntei: Senhor, e estes que estão felizes, quem são? Então o anjo me respondeu:
Estes são aqueles que se consagraram a Deus de todo o coração, despojando-se do orgulho. Porque todos aqueles que se alegram no Senhor Deus e cantam louvores ao seu nome são trazidos para esta cidade. 29. Depois disso, o anjo me levou para o meio da cidade, junto ao 10º muro. E eis que este lugar era mais elevado do que os outros. E eu perguntei ao anjo: por acaso existe na cidade de Cristo outro lugar cuja glória seja superior à deste muro? Ao que me respondeu o anjo: eis que o segundo lugar é superior ao primeiro, e da mesma forma, o terceiro é superior ao segundo, porque cada um vai superando ao outro em glória desde o primeiro muro até o 10º. Então falei: e por que, Senhor, cada um vai superando o outro em glória e em honra? Por favor, explique isso para mim. Então ele me falou: entenda que todo aquele que em si mesmo conservar um pouco de calúnia, de inveja ou orgulho, há de perder um pouco da própria glória, muito embora não fique de fora da cidade de Cristo. Mas olhe para trás de ti e veja. Então me voltei, e vi tronos de ouro nos quais havia vários portões, e diante deles estavam varões com diademas de ouro e pedras preciosas sobre as suas cabeças. Então olhei e vi, entre os 12 varões, tronos que estavam postos em ordem, os quais me pareceram ser de uma glória muito grande, tão magníficos que nenhuma língua humana é capaz de descrevê-los. Então outra vez indaguei ao anjo: Senhor, para quem são estes tronos? E o anjo me respondeu: esses tronos são para aqueles que possuíam bondade e entendimento de coração, mas que se fizeram loucos por amor ao seu Deus, pois embora não conhecendo muita coisa acerca das Escrituras, nem sabendo recitar muitos salmos, ainda assim deram ouvidos aos mandamentos de Deus e procederam em conformidade com as ordenanças do Senhor, demonstrando grande zelo perante o Senhor Deus. Porque a estes, até mesmo os santos que estão diante de Deus admiram, porquanto dizem uns para os outros: contemplai estes homens tão simples, que não possuem entendimento, e que apesar disso são dignos de vestes de glória tão magníficas. Nisso, vi bem no meio da cidade um grande e muito sublime altar, e havia, de pé diante do altar, um cuja face resplandecia como o sol, o qual trazia um saltério e uma harpa nas mãos, e que, cantando, dizia: Aleluia! E eis que a sua voz ecoou por toda a grande cidade. E de tal modo ecoou a sua voz que todos os que estavam nas torres e nos portões a escutaram, e por isso responderam: Aleluia! Então os fundamentos da cidade foram sacudidos. E eu perguntei ao anjo: quem é este cuja voz é tão poderosa? O anjo me respondeu, e disse: esse é Davi, e esta é a cidade de Jerusalém. Porém, quando Cristo, o Rei da eternidade, vier com os santos no seu reino, ele novamente se levantará para cantar, e em resposta ao seu canto todos os justos dirão a uma só voz: Aleluia! Eu escutei isso, e logo indaguei:
Mas, Senhor, de onde vem que Davi seja o primeiro a cantar e que depois deles cantem todos os santos e justos? E em resposta o anjo me disse: é porque Cristo, o Filho de Deus, está assentado à destra do Pai. Então Davi, em saudação, entoará um canto diante dele no sétimo céu. Então, depois que Davi houver louvado ao Senhor no céu, eis que toda a terra embaixo fará o mesmo. De outro modo, não se usa oferecer sacrifícios a Deus sem que primeiro se ouçam dos cânticos de Davi. Mesmo durante a celebração do corpo e do sangue do Senhor faz-se necessário cantar os seus salmos. Assim, quando a sua harpa é tocada no céu, importa que seja ele também louvado na terra.